Olá, crianças! Eu vou fazer leitura junto com vocês desse texto da atividade de língua portuguesa. Então, fiquem com o de vocês em mãos, ok? A origem do papel. Você já deve ter ouvido dizer que o papel existe há centenas de anos. Na verdade, é mais do que isso. O papel foi criado há milênios. E sabe aonde? Gente, na China. Os chineses guardaram em segredo a receita de como fazer papel por muito tempo, mas em um determinado momento ela foi revelada. Esse é só o começo de uma história para lá de curiosa. Abra bem os olhos para acompanhá-la. Sim, foi na China que surgiu o papel. É quase certo que seu inventor tenha sido um chinês chamado Cai Lan, que por volta dos séculos I e II foi encarregado pelo imperador de desenvolver e testar várias tecnologias e equipamentos. O papel fabricado era feito a partir de uma polpa de vegetais aquecida e espalhada por uma superfície lisa em lâminas finas. Olha que interessante, hein, gente? Então, o papel era já fabricado, por uma polpa de vegetais. O papel fez sucesso em toda a China, mas ninguém, além dos chineses, sabia como produzi-lo. Somente no século VIII, artesãos chineses foram aprisionados após uma batalha contra os árabes e obrigados a revelar o segredo da fabricação do papel. Samarcanda, um Uzbequistão, país no centro da Ásia, se tornou um polo de produção e dali o papel se espalhou. Foi parar na Turquia, na Síria, no norte da África. Por fim, Espanha e Portugal. Então vejam, gente, desde o início das suas primeiras produções, no século I e II, só depois, no século VIII, então vejam quantos séculos passaram, né? Só depois aí de uma batalha que foi mostrado para o restante do mundo o segredo da fabricação do papel. Enquanto isso, ficou em cargo dos chineses esse segredo. A primeira fábrica de papel da Europa foi instalada em Játiva, na Espanha, por volta de 1150 e tinha como matéria-prima o algodão. Então, antes disso, escrevia-se sobre pergaminho, material feito com pele de animais. Isso é um assunto, né, muito estudado na história, na fase, né, da escrita. Pouco depois, surgiu a fábrica de tecido de Toledo. A partir de 1276, houve uma fábrica de papel na cidade italiana de Fabriano, de onde o produto era vendido para outras cidades e países. O crescimento das cidades e do comércio aumentava a necessidade do papel e muitas outras fábricas surgiram. No século XIV, já existiam também na França, na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra. Então, outros países da Europa. Papel de trapo. Por que será, não? Papel de trapo. Vamos entender esse significado, né? Trapo, a gente entende que é um tecido velho, né? Coisa que a gente já não vai mais usar. O papel da Idade Média, período de 5 ao século XV, era feito a partir de uma massa de trapo de panos. Aí, por isso, então, papel de trapo. Os mais comuns eram o linho,
o algodão e cânhamo. O linho e algodão é muito comum hoje, né? Nós usarmos roupas desses tecidos. Os trapos ficavam de molho por dias. Depois eram batidos até virarem uma polpa. Em seguida, a polpa era derramada num tanque que tinha uma peneira de metal. Na peneira ficava uma fina camada de pedacinhos. Aí era hora de colocar uma camada de pedacinhos retirada da peneira, uma camada de feltro, um tipo de tecido bem absorvente, outra camada de pedacinhos, outra camada de feltro. Todo esse conjunto de camadas era colocado para secar, depois prensada, espremida, até que toda a água saísse. As folhas resultantes eram mergulhadas numa cola para deixá-las à prova d'água e às vezes polidas para ganharem brilho. Pouco antes de 1300 surgiram as marcas d'água, algo semelhante a um carimbo sem tinta, que os fabricantes do papel gravavam nas armações de metal para marcar os papéis que produziam, a evitar falsificações. Ainda existem as chamadas marcas d'água em papel, mas são colocadas digitalmente. Essa marca de papel, ela é colocada para manter para que não haja reprodução sem autorização, geralmente em documentos oficiais, tá? Essas marcas d'água são usadas. Bom, agora então, depois que vocês tiveram aí as informações sobre a origem do papel, tão importante na nossa vida, você vai grifar no texto de vocês, número 1, como era o processo de fabricação de papel na China, e 2, como o papel era fabricado na Idade Média, tá? Então, essas duas coisas que vocês vão fazer com o texto. Espero que vocês tenham gostado do assunto, crianças.